Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo, ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Lucas 13, 24 a 27. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Audiolivro O Destino de Israel e da Igreja. Restauração e Redenção no Fim dos Tempos, de Derek Prince. 15. Um tempo de realojamento. Os governos tanto do Reino Unido como dos Estados Unidos têm por vezes procurado influenciar a fixação da terra de Israel. Essa também tem sido sujeita a diversas resoluções das Nações Unidas. Contudo, nenhum governo humano tem a última palavra sobre este assunto. Em última análise, no tempo indicado, cada nação da terra ocupará o lugar que Deus lhe destinou. O século XX tem testemunhado muitos desenvolvimentos significativos relacionados com a manifestação do propósito de Deus em fixar as nações dentro das fronteiras que ele lhes destinou. No início do século, o tempo de Deus chegará para o povo judeu regressar à sua própria terra. O palco foi montado quando da primeira Conferência Sionista Mundial, realizada em 1897. Depois, em 1917, um dos anos mais significativos, Jerusalém foi libertada pelo general Allenby de 400 anos de domínio turco. A Declaração Balfour foi assinada pelo governo britânico e nasceu o primeiro Estado oficialmente ateu, isto é, a União Soviética. Todos esses acontecimentos estavam, de um modo ou de outro, relacionados com o programa de Deus para culminar desta presente era. Contudo, ao analisarmos a história, torna-se claro que os judeus, na sua maioria, não queriam regressar à Palestina. Uma minoria estava ansiosamente comprometida a isso, mas se a decisão fosse deixada aos judeus, poucos deles teriam regressado. Parecia que o propósito de Deus ficaria frustrado, mas então deu-se o Holocausto. As nossas mentes já agitam-se ante a sua agonia e horror, mas no fim serviu os propósitos de Deus. Nada mais teria conseguido arrancar as comunidades judaicas da Europa, onde se tinham estabelecido e vivido durante centenas de anos. Foi a pressão do Holocausto que os impeliu a virar o rosto, uma vez mais, para a sua própria terra. Estes eventos ilustram dois lados opostos do caráter de Deus. Ele é ilimitadamente fiel no seu amor e, no entanto, se for necessário, rude em levar a cabo os seus propósitos predeterminados. Deus é ilimitadamente fiel no seu amor e, no entanto, se for necessário, rude em levar a cabo os seus propósitos predeterminados. Em Jeremias 31:3, Deus fala a Israel e diz: Sim, amei-te com um amor eterno. Foi esse amor que transformou a impiedade humana do Holocausto na ocasião do renascimento de Israel como nação. Deus assim cumpriu a sua promessa em Oséias 2:15. E lhe darei o vale de Acor é a mesma coisa que perturbação, como porta de esperança. 16. Deus é injusto? Muitas pessoas afirmam que a restauração de Israel, a sua própria terra, produziu injustiça. Mesmo alguns cristãos sinceros defendem este ponto de vista. A Bíblia, contudo, enfatiza que Deus é incapaz de injustiça. Em Deuteronômio 32, 3, 4, nas palavras finais a Israel, Moisés declarou:
porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Alguém já comparou a nossa visão da história a uma pessoa mirar o reverso de uma tapeçaria oriental. As diferentes e variadas formas e cores parecem confusas e em nada atrativas. Mas quando se vira a tapeçaria para o seu lado correto, a sua verdadeira beleza pode ser então apreciada. O mesmo se passa com a manifestação dos propósitos de Deus na história. Do nosso ponto de vista terreno, é difícil discernir o padrão que Deus está a tecer. Frequentemente, tudo parece confuso e sem significado, mas quando somos capazes de o apreciar sob uma perspectiva celeste, concordamos com Moisés. A sua obra é perfeita e todos os seus caminhos justos. Isso não serve para negar que, ao nível humano, tem havido atos de injustiça praticados pelas diversas facções envolvidas no retorno de Israel à sua terra. Tem havido também grande sofrimento por parte de muita gente. Porém, de todas as facções envolvidas, nenhuma tem sofrido tanto como os judeus. Depois de 6 milhões terem perecido no Holocausto, um minúsculo remanescente tem tido de enfrentar mais de 40 anos de uma luta de vida e morte para poder sobreviver na sua própria terra. Eu próprio experimentei em primeira mão, pelo menos em alguma pequena medida, tanto a injustiça como o sofrimento que acompanharam o renascimento do Estado de Israel. Durante o conflito que rebentou nesse período, a minha primeira esposa e eu estávamos a viver em Jerusalém, com a nossa família adotada de 8 meninas. Destas, 6 eram judias, uma árabe palestina e uma inglesa. As suas idades variavam entre os 20 e os 5 anos. 2 vezes em poucos meses tivemos de fugir da nossa casa com toda a família à meio da noite, levando conosco apenas aquilo que podíamos transportar à mão. Na primeira ocasião, as nossas vidas foram ameaçadas por um destacamento de soldados da Legião Árabe. Era a Força Armada Oficial da Jordânia e uma das forças de segurança em Jerusalém dessa altura, teoricamente responsável pela salvaguarda dos residentes da cidade. Às 7 horas da noite, soubemos que um grupo destes soldados estava a planejar atacar a nossa casa à meia-noite e a violar ou assassinar as nossas meninas judias. A nossa família inteira, às 9 horas da noite, pôs-se a caminho e nunca mais regressou àquela casa. Nessa altura, a minha família e eu tornamo-nos refugiados. Certamente que não sofremos tanto como muitos, mas mesmo assim tive a experiência em primeira mão, tanto da injustiça como do sofrimento. Mas culpar Deus de injustiça por causa disso seria um erro. O problema é que, sob a influência da filosofia humana, a nossa sociedade ocidental contemporânea abraçou uma visão pervertida e desequilibrada das relações humanas. A questão é abordada em Mateus 22, 36 a 39, quando o escriba pergunta a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui vemos que Deus exige de nós 2 dimensões do amor, uma vertical e a outra horizontal. A dimensão vertical é o amor por Deus. A dimensão horizontal é amar o nosso próximo. Mas a dimensão vertical vem em primeiro lugar, a horizontal em segundo. Mais ainda, a relação horizontal depende da vertical. Se não amarmos Deus acima de tudo, o nosso amor pelo próximo nunca será aquilo que Deus de nós exige. Se não amarmos a Deus acima de tudo, o nosso amor pelo próximo nunca será aquilo que Deus de nós exige. O mesmo é verdade a respeito da justiça. Sob uma perspectiva bíblica, há 2 dimensões de justiça, uma vertical e a outra horizontal. A dimensão vertical define os direitos que Deus tem, enquanto Criador, sobre toda a raça humana. A horizontal lida com os direitos que os homens têm sobre o seu próximo. É típico da abordagem secular vulgar a essas questões que a dimensão vertical da justiça seja com frequência completamente ignorada.
Infelizmente, muitos cristãos professos têm sido influenciados por esta forma secular de pensar. Apesar de tudo, a verdadeira justiça exige que, primeiro, reconheçamos os direitos que Deus tem sobre todos os homens, e só depois disso, os direitos que temos sobre o nosso próximo ou que os outros tenham sobre nós. Como já vimos, um direito fundamental que Deus, como Criador, tem sobre todas as nações é determinar as zonas que Ele distribuiu a cada um para aí habitarem. Enquanto os homens se recusarem a reconhecer esse justo direito de Deus sobre eles, nunca conhecerão a verdadeira justiça ou a verdadeira paz. Em Atos 17:31, falando a uma audiência gentia em Atenas, Paulo declarou que a ressurreição de Jesus de entre os mortos assinalou como juiz e governante apontado por Deus, a quem todos os homens devem prestar contas. Porquanto tem Deus determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Marcos Dodd, um antigo professor de história da Universidade de Cambridge, afirmou certa vez: a ressurreição de Jesus Cristo é um dos fatos melhor atestados da história humana. Como Deus atestou Jesus, Ele exige que todos os homens se submetam à sua autoridade. Esta é a principal dimensão vertical da justiça. Quando os povos do Médio Oriente tiverem reconhecido a reivindicação de Deus sobre a sua submissão a Jesus, o caminho abrir-se-lhe-á para alcançarem uma paz justa uns com os outros. Entretanto, as negociações políticas podem produzir no melhor uma paz temporária, superficial. Contudo, a verdadeira justiça e paz duradoura só chegará ao Médio Oriente quando o Messias reinar. 17. Primeiro o judeu, depois o gentio. O relato do Holocausto, que teve um profundo efeito no destino de Israel, também levanta perguntas vitalmente importantes para outras seções da raça humana. Se Deus permitiu que a tribulação do Holocausto viesse sobre os judeus, seu povo escolhido, impedirá a manifestação de uma tribulação de igual severidade sobre os gentios, que têm um tão longo registro de maus tratos e perseguição contra os judeus? Igualmente, se Deus permitiu que o Holocausto arrancasse os judeus da Europa para ficarem alinhados com seu propósito, que permitirá Ele que aconteça à Igreja se ela, por seu lado, persistir em recusar cumprir o plano revelado que Deus tem para ela? Em Romanos 2, Paulo esquematiza uma certa ordem em que Deus lida com a humanidade, o qual Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiro do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Versículos 6 a 10. Deus ministra tanto a bênção como o juízo numa certa ordem, primeiro ao judeu e também ao gentio. Ele deleita-se em derramar bênçãos, mas é lento a administrar juízo. Apesar de tudo, a desobediência persistente acabará em última instância por provocar o seu juízo. Deus deleita-se em derramar bênçãos, mas é lento a administrar juízo. Apesar de tudo, a desobediência persistente acabará em última instância por provocar o seu juízo. Os cristãos estão prontos a aplicar este princípio aos judeus, mas precisamos de nos interrogar: como é que se aplica à igreja? O amor de Deus pela igreja, tal como o seu amor por Israel, é eterno. Ele tem um plano para a igreja que implica tremenda bênção e privilégio. Contudo, presentemente, uma grande parte da igreja militante não está submetida nem anda segundo o plano de Deus. Em Mateus 28, 19 a 20 e Marcos 16, 15, Jesus ordenou aos seus seguidores que fossem por todo o mundo e fizessem discípulos de entre todas as nações. Este mandamento nunca foi revogado nem foi dirigido a uma pequena fração da igreja. Foi dirigido a toda a igreja. Há muitas formas diferentes por meio das quais os cristãos
podem desempenhar o seu papel no cumprimento deste mandamento, mas a responsabilidade geral deve ser compartilhada por toda a igreja. Envolve as nossas orações, as nossas finanças, as nossas atividades e cada prioridade da nossa vida. Nenhum cristão está isento. Quando estivermos perante o trono do julgamento de Cristo, cada um de nós deve estar preparado para dar uma resposta pessoal à pergunta: que parte desempenhou no cumprimento de ver o evangelho do meu reino proclamado a todas as nações? No entanto, neste tempo presente, provavelmente menos de 5% da igreja está dedicada de alguma forma significativa a proclamar o evangelho do reino a todas as nações. Se desafiados a esse respeito, os cristãos provavelmente apresentarão uma variedade de diferentes respostas. Eis apenas algumas das que podemos ouvir por aí. Eu sei que Deus me chamou para a África, mas casei-me agora e quero constituir família. Gostaria de poder dar para esta obra, mas tenho tantas dívidas, as prestações da hipoteca são altas e depois temos as letras do carro e também precisamos de um vídeo para ver as cassetes de estudos bíblicos. A minha irmã está sempre a orar, mas também ela tem tempo. Eu estou demasiado ocupado com o meu emprego e com as aulas noturnas. Algumas dessas respostas parecem ecos dos motivos que os judeus poderiam ter dado por continuarem a viver na Alemanha depois de Hitler haver subido ao poder em 1933. O enganoso apelo do conforto e da segurança cegou-os para as claras indicações dos esquemas diabólicos de Hitler contra os judeus e mesmo para os alertas dos seus próprios profetas. Por exemplo, Deus tinha dito relativamente a eles, em Jeremias 16, 15 a 16, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte e sobre todo o outeiro, e até nas fendas das rochas. Tudo isso cumpriu-se com exatidão nos anos posteriores a 1933. Primeiro, Deus enviou pescadores, homens como Zef Jabotinsky, um dos primeiros pioneiros judeus na Palestina, que alertou os judeus da Alemanha: não há futuro para vós aqui, voltai para a vossa própria terra enquanto as portas ainda estão abertas. No entanto, os líderes judeus da Alemanha não ligaram a tais alertas e insistiram em manter que podiam continuar a viver ali seguros e prósperos. Na altura em que reconheceram os fatos reais relativamente às intenções de Hitler, as portas de fugas fecharam-se para a maioria deles. Afinal, no cumprimento do seu alerta profético, Deus libertou os caçadores, os nazis, que literalmente os caçaram sobre todo o monte e sobre todo o outeiro, e até nas fendas das rochas. Em última análise, pereceram 6 milhões de judeus europeus. Agora, é relativamente fácil para os cristãos crentes na Bíblia ver como os alertas de Deus para o povo judeu se cumpriram literalmente. Contudo, temos de recordar que Deus não tem favoritos pessoais. Os princípios da sua justiça são os mesmos para os cristãos como os são para os judeus. Deus disse a Israel através do mesmo profeta Jeremias: amei-te com um amor eterno. Jeremias 31:3. No entanto, o seu amor por Israel não o levou a suster os juízos que ele tinha previamente pronunciado sobre eles, através da boca do mesmo profeta. Deus ama a igreja também, com um amor eterno, mas o seu amor não cancela nenhum dos mandamentos que ele deu no Novo Testamento. Ele deseja da igreja voluntariedade, obediência real a estes mandamentos. Mas se ele não receber esse tipo de obediência, pode arranjar outra forma para levar a igreja a alinhar com a sua vontade. Neste tempo, a igreja parece estar a seguir o mesmo curso perigoso que os judeus da Alemanha quando Hitler subiu ao poder. Incontáveis cristãos modernos estão tão enredados pela ilusão do conforto e segurança que estão a ignorar o mandamento de Jesus de levar o evangelho do seu reino a todas as nações.
É possível que Deus permita que algo de equivalente a um holocausto sobrevenha sobre a igreja que teimosamente persiste em ignorar os seus mandamentos e alertas? Para mim, pessoalmente, essa não é uma mera questão teológica. É uma questão muito real e urgente a que todos nós precisamos de responder. Audiolivro O Destino de Israel e da Igreja, Restauração e Redenção no Fim dos Tempos, de Derek Prince. 18. A eleição e a Igreja. Já vimos que a forma de Deus lidar com Israel é a expressão da sua soberana decisão, não tomada na base das obras. Em particular, o apóstolo Paulo enfatiza que Deus rejeitou Esaú e escolheu Jacobe enquanto ambos ainda se encontravam no ventre materno, a fim de demonstrar que a base do seu lidar com as nações é sua opção soberana. Os cristãos gentios, por vezes, têm dificuldade em aceitar este princípio, especialmente quando se coloca a ênfase na escolha que Deus fez dos judeus. Apesar de tudo, uma análise cuidadosa do Novo Testamento revela que exatamente o mesmo princípio se aplica aos cristãos gentios. De fato, aplica-se a todos os crentes, independentemente dos antecedentes nacionais ou raciais. Cada verdadeiro crente em Jesus Cristo foi divinamente eleito, escolhido. Caso contrário, nunca teria sido nem poderia ter sido um crente. Cada verdadeiro crente em Jesus Cristo foi divinamente eleito, escolhido. Caso contrário, nunca teria sido nem poderia ter sido um crente. Algumas seções da igreja não reconhecem isto. Essas seções da igreja que reconhecem são frequentemente encaradas como suspeita. Isso, em parte, pode dever-se ao fato de que, embora esses crentes abraçassem essa importante verdade, a tenham por vezes enfatizado ao ponto de haver ignorado outras verdades igualmente importantes. Desta forma, levar uma verdade particular a extremos não bíblicos. Creio que é um maior desequilíbrio em ignorar a soberania de Deus e a escolha divina do que em enfatizá-las em excesso. De fato, uma grande parte da superficialidade e presunção do cristianismo contemporâneo deve-se ao fato de não compreendermos a origem divina e eterna da nossa salvação. Somos cristãos não porque escolhemos Deus, mas porque Deus nos escolheu. Em muito do ensino contemporâneo, ficamos com a sensação de que a salvação depende inteiramente do fato de termos sido nós a tomar a decisão certa, quando isso é secundário. A salvação depende da decisão que Deus já tomou. Qualquer decisão que tomemos é meramente uma resposta à decisão que Deus já assumiu. Mais ainda, Ele tomou essa decisão antes de haver criado o mundo. Por outras palavras, o princípio da eleição divina, que já vimos aplicado a Israel, aplica-se de igual modo à igreja. Deus não tem outro princípio. Ele nunca apoia ou abençoa qualquer decisão ou programa que ele próprio não tenha iniciado. Deus nunca apoia ou abençoa qualquer decisão ou programa que ele próprio não tenha iniciado. Muitos cristãos estariam menos inseguros se compreendessem que as duas vidas são produto de um plano que foi concebido na eternidade, antes da criação ocorrer. Há um certo número de escrituras no Novo Testamento que, assumidas em conjunto, revelam este princípio da eleição divina. Primeiro, em João 15,16, Jesus está a falar aos seus discípulos: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Os apóstolos não se tornaram seguidores de Jesus porque houvessem feito a escolha certa. Não foram eles, mas sim Jesus que fez a escolha. Este princípio aplica-se a todos os crentes a quem Deus chama para o seu serviço. Em 2 Timóteo 1, 8-9, Paulo diz que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. O processo da eleição divina é revelado com maior detalhe em Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou,
a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Essa passagem contém uma sucessão de verbos no passado: conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Eles salientam o único caminho que conduz à glória de Deus. Os dois primeiros estádios, conheceu e predestinou, ocorreram na eternidade antes do tempo começar. Todo o processo teve a sua origem no pré-conhecimento de Deus. Desde a eternidade, Ele conheceu cada um de nós. Nesta base, Ele predestinou-nos, ou seja, Ele planejou o curso que as nossas vidas tomariam. Pessoalmente, estou muito grato por isto. Só na eternidade ficaria a saber do que é que Deus me salvou, se eu tivesse tentado dirigir a minha própria vida. Ainda mais importante, a eternidade revelará o fruto que brotou por ter procurado seguir o plano de Deus e obedecer às suas instruções. A primeira epístola de Pedro lança mais luz sobre este processo. É, contudo, importante reconhecer que esta epístola é dirigida aos peregrinos da dispersão. 1 Pedro 1. A palavra dispersão, em grego, diáspora, era regularmente utilizada em referência específica aos judeus que viviam fora da terra de Israel. Assim, esta epístola, juntamente com a de Hebreus, Tiago e 2 Pedro, é dirigida fundamentalmente aos crentes judeus. Contudo, a verdade que apresenta aplica-se igualmente a todos os crentes, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Em português moderno, eleito significa escolhidos. Assim, Pedro desvenda mais um estágio do processo que ocorreu na eternidade. Deus escolheu-nos. Se combinarmos essas palavras de Pedro com as de Paulo em Romanos 8, 29 e 30, descobrimos que há realmente 3 estágios que pertencem à eternidade. Antes do tempo começar, Deus conheceu-nos. Ele escolheu-nos. Ele predestinou-nos. Essa revelação da presença de Deus é necessária para completar a revelação da sua opção. Sem isso, podemos concluir que a opção de Deus é puramente arbitrária, mas não é assim. A sua escolha de cada indivíduo procede da sua presciência. Ele conhece exatamente o que pode fazer de cada vida. Muitas vezes, uma pessoa que é chamada por Deus para uma tarefa especial sente-se inteiramente inadequada, como aconteceu com Moisés, Gideão, Jeremias e muitos outros. Há uma tentação em responder: mas Deus, eu não consigo fazer isso. Contudo, Deus já deu a sua resposta na Escritura: conheci-te antes da criação do mundo. A minha escolha e a minha chamada baseiam-se no conhecimento que tenho de ti. Sei melhor do que tu o que posso fazer de ti e por isso preparei o curso da tua vida. As pessoas podem reagir de maneiras diferentes a essa revelação da palavra de Deus. A minha própria resposta é o oposto do orgulho ou presunção. Tenho um sentimento de reverência da minha responsabilidade pessoal. A minha maior preocupação é cumprir o plano de Deus que preparou para mim na eternidade. Começo a identificar-me com as palavras de Jesus em João 4,34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por outro lado, o meu sentimento de responsabilidade é equilibrado pela maravilhosa garantia de 1 Tessalonicenses 5,24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O resultado é um reconhecimento da dependência, momento a momento, da graça toda suficiente de Deus. Alguns que leem isto podem querer aplicar esta verdade à sua própria vida e, no entanto, sentirem-se impedidos por um sentimento da sua própria inadequabilidade. A todos esses daria uma palavra de encorajamento baseada em mais de 50 anos ao serviço do Senhor. Tira os olhos de ti e da tua própria capacidade e confia-te à onipotência de Deus. O salmista Davi também tem uma palavra de conselho para nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmo 37:5. Por experiência, posso testificar. Resulta. 19. Não esforço, mas união. Em Efésios 1, Paulo enfatiza que, enquanto cristãos, fomos escolhidos por Deus desde a eternidade. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículos 3 a 5. Paulo continua no versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Note-se a sequência de verbos no passado. Ele escolheu-nos, predestinou-nos, fomos predestinados. Tudo isso está conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Não há referência à opção humana ou ao mérito humano. Em todo o processo, desde a eternidade e durante o tempo, a iniciativa procede de Deus, e somente dele. O propósito final a ser alcançado é que vivamos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Como pode algum de nós aspirar a alcançar isto pelos seus próprios esforços? Um dos grandes inimigos da verdadeira santidade é a atividade religiosa. Um dos grandes inimigos da verdadeira santidade é a atividade religiosa. A chave do sucesso cristão não é o esforço, é a união. Jesus disse, eu sou a videira, vós as varas. João 15:5. Haverá algum ramo de videira a fazer um grande esforço em produzir uvas? Isso seria ridículo. As varas produzem uvas, porque a seiva passa pelo tronco em direção aos ramos. Nessa simples parábola, temos um maravilhoso quadro das três pessoas da deidade. O Pai é o lavrador, Jesus é a videira e o Espírito Santo é o alimento vital da videira. A chave de uma vida frutífera é permanecer em Jesus, sabendo que Deus fará acontecer na nossa vida aquilo que Ele já determinou. A chave de uma vida frutífera é permanecer em Jesus, sabendo que Deus fará acontecer na nossa vida aquilo que Ele já determinou. Essa é a verdadeira santidade do Novo Testamento. Essa breve análise da doutrina da eleição, escolha de Deus no Novo Testamento, salienta um ponto importante que tem sido frequentemente desprezado. A base em que Deus lida com a igreja é exatamente a mesma base em que Ele lida com Israel. Em cada caso, é Deus que sabe com antecipação. É Deus quem escolhe. É Deus quem predestina. Os cristãos que objetam ao ensino de Deus ter feito uma escolha irreversível de Israel têm minado, sem o perceber, a base do seu próprio relacionamento com Deus. Em última análise, Israel e a igreja estão ambos igualmente dependentes do favor grátis e merecido de Deus, expresso na sua escolha e chamada. As palavras de Paulo em Romanos 11:29 aplicam-se igualmente a judeus e a cristãos. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. 20. A igreja será também um remanescente? Em Romanos 11:26, Paulo diz, todo Israel será salvo, mas anteriormente em Romanos 9:27 tinha dito, o remanescente é que será salvo. Por outras palavras, o todo Israel que será salvo será o remanescente a quem Deus preconheceu. Passagens como Sofonias 3:12 e 13 e Zacarias 13:8-9 confirmam que os escolhidos de Israel serão um remanescente, talvez um terço. Também vimos que a base em que Deus lida com a igreja é a mesma que no caso de Israel. Portanto, precisamos de fazer uma pergunta de vital importância. A igreja que é salva será também um remanescente? Deus promete a Israel um futuro verdadeiramente glorioso, mas também alerta que o remanescente salvo de Israel terá de passar por uma pressão intensa a fim de realizar neles a sua vontade. Irá a igreja de igual modo emergir como remanescente que foi purificada por uma não menos intensa pressão? Diversas escrituras concernentes à igreja parecem retratar um remanescente que cumpriu determinadas condições. Em Lucas 13:24-27, Jesus levanta a questão, serão poucos os salvos? Ele diz, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá,
Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos o que praticais a iniquidade. Ao concluir o Sermão da Montanha, Jesus faz um alerta singular. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Pessoalmente, não acredito que as pessoas que fizeram essas afirmações de terem realizado milagres estivessem a mentir. Na realidade, tinham praticado o que afirmavam, mas ser capaz de profetizar, expulsar demônios e operar maravilhas não prova necessariamente que a pessoa seja eleita de Deus. Na resposta do Senhor a tais pessoas, há uma frase significativa que ocorre 3 vezes: não vos conheço, não vos conheço, nunca vos conheci. Nunca estiveram na lista de Deus. Da sua perspectiva na eternidade, ele olhou para além do ministério público, para dentro das suas vidas pessoais. Procurou a natureza de Jesus, a natureza do Cordeiro. Manifesta na mansidão, pureza e santidade, mas em vão, não encontrou. Exteriormente, esses operadores de milagres tinham estado ocupados a servir o Senhor, mas no seu caráter mais íntimo, Deus descobriu algo que descreve como impiedade. Esta expressa-se em atitudes como orgulho, arrogância, autopromoção, cupidez, ambição pessoal. Para tais, ele não tem lugar reservado no céu. Há uma exigência invariável de Deus que percorre a Bíblia inteira. Sem santidade é impossível ver o Senhor. Hebreus 12, 14. Em Mateus 24, Jesus revela outra marca que caracteriza os eleitos de Deus: perseverança. Nos versículos 4 e 13, apresenta um breve, mas vívido quadro do período conducente ao final da presente era. Ele descreve uma série de acontecimentos a que chama dores de parto, porque o seu clímax é o nascimento do reino de Deus na terra. Ele alerta os seus discípulos de que serão sujeitos a pressões progressivamente crescentes. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 9. Que tipo de pessoas são descritas? São claramente cristãos que sofreram por amor do seu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Versículo 10 a 12. Quem são os muitos que se escandalizarão e que se trairão uns aos outros? Muitos cristãos. E quem são os muitos cujo amor, em grego, ágape, esfriará por causa da abundante iniquidade? De novo, muitos cristãos. No versículo 13, Jesus continua com palavras que são tanto um alerta como uma promessa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Na realidade, o grego é mais preciso. Aquele que perseverou até o fim será salvo. Perseverar até o fim é uma exigência de salvação. Só os que tiverem perseverado serão qualificados. É importante reconhecer que os cristãos em muitas partes do mundo já estão a ser sujeitos a provações desse tipo. Tudo quanto Jesus fala em Mateus 24, 9 e 13 tem estado realmente a acontecer e continua a acontecer aos cristãos em países comunistas, como a China, onde se localiza 1/5 da população mundial, e em muitas nações islâmicas. Neste século, os cristãos das nações ocidentais têm ficado na maioria isentos de provas destes gêneros, mas não há garantias de que isso continuará. Há um propósito divino por trás dessas provações, às quais tanto judeus como cristãos estão a ser sujeitos. À medida que a era presente se aproxima do seu fim, Deus procura para si um povo que seja apto a compartilhar o seu reino por toda a eternidade. Portanto, ele não poupará os seus a qualquer teste
que seja necessário para produzir o tipo de dedicação e caráter que ele exige. O mesmo período de tentação que Israel enfrenta, também de igual modo a igreja enfrenta. Portanto, essa não é época para os cristãos recuarem e dizerem: os judeus que passem por isso, eles merecem. Ao contrário, todos nós, sejamos judeus ou cristãos, necessitamos de nos interrogar: estamos preparados para passar por aquilo que é necessário para fazer de nós aquilo que Deus tem preparado para sermos? Para os que derem a resposta certa, o resultado final será um povo que agrada a Deus, preparado para compartilhar a sua glória. O resultado final será um povo que agrada a Deus, preparado para compartilhar a sua glória. 21. A resposta que Deus exige. Qual é então a resposta que Deus exige? Primeiro que tudo, precisamos de escutar o alerta de 2 Pedro 1, 19 a 21. E temos a palavra dos profetas tornada mais certa, e fareis bem em lhe prestar atenção, como a luz a brilhar em lugar escuro, até a alvorada do dia e a estrela da manhã se erga nos vossos corações. Acima de tudo, deveis compreender que nenhuma profecia da Escritura nos foi dada pela interpretação pessoal dos profetas, porque a profecia nunca teve a sua origem na vontade do homem, mas antes homens santos falaram de Deus, conforme o Espírito Santo os utilizava. Não há dúvida de que o mundo que nos rodeia corresponde à descrição de Pedro, um lugar escuro. Apesar de todo o avanço tecnológico do homem, as trevas espirituais são mais profundas. O coração dos homens e mulheres estão cheio de perplexidade e incerteza, temeroso do que o futuro lhes trará. Em lado algum, isto é mais verdade do que no Médio Oriente. Apesar de tudo, no meio das trevas, Deus providenciou uma luz, a palavra dos profetas. À medida que as trevas circundantes aumentam, a luz da profecia bíblica torna-se correspondentemente mais brilhante. É a única fonte fidedigna de informação concernente a Israel e ao Médio Oriente. Vivendo como nós em Jerusalém, a Ruth e eu percebemos que estamos continuamente sujeitos a muitas forças negativas, tanto religiosas como políticas. Chegamos à conclusão de que não conseguiríamos sobreviver espiritualmente se tirássemos nossos olhos das Escrituras. Elas apenas fornecem luz nas trevas circundantes. 2 escrituras tornaram-se particularmente vívidas, uma do Antigo Testamento e outra do Novo Testamento, de Provérbios 14, 26. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. De Hebreus 10, 35. Não rejeiteis a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. No meio das tensões e hostilidades que nunca abrandam, a palavra dos profetas continua a revelar-se uma fonte de confiança profunda e inabalável. À medida que os acontecimentos se desenrolam, vemos de um modo cada vez mais claro que Deus está continuamente em operação, segundo a sua promessa dada a Jeremias. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias 1,12. Há uma atitude particular contra a qual a Escritura nos alerta, e esse é orgulho. Anteriormente referi-me à passagem de Romanos em que Paulo fala da oliveira que tem as suas raízes firmadas em Abraão, Isaque e Jacó, e que cresceu como povo de Deus, Israel, falando aos crentes com antecedentes gentios. Explica como os gentios passaram a ocupar um lugar na oliveira. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Romanos 11, 17. Normalmente, na horticultura, um ramo bom é enxertado numa árvore silvestre para que a força da árvore ajude o ramo bom a produzir fruto. O inverso, enxertar um ramo selvagem numa árvore boa, é contrário à natureza. Da minha parte, estou profundamente grato a Deus porque Ele se preocupou em me enxertar, como gentio, na sua oliveira. Com os seus antecedentes, entendo que de muitas maneiras as minhas atitudes e tradições não se harmonizavam com a própria árvore. Espanto-me com a graça de Deus por ter sido e ainda ser tão paciente comigo. É crucial que nós, que provimos
de antecedentes gentios, mantenhamos uma tal atitude de humildade. Escutemos a mensagem de Paulo dada aos ramos do zambuzeiro. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus. Se permanecerdes na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Versículo 18 a 22. A mensagem de Paulo não deixa espaço para o orgulho, a presunção ou descuido, quer do judeu, quer do gentil. Representa um forte alerta para todos, mas em especial para os que provêm de antecedentes gentios. Então, qual deve ser a nossa atitude face aos presentes desenvolvimentos no Médio Oriente? Primeiro que tudo, precisamos de notar o rigor e a atualidade das profecias do reajuntamento de Israel. Em Isaías 43, 5, 6, o Senhor faz as seguintes promessas a Israel: não temas, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, dá, e ao Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. As duas últimas áreas geográficas designadas são o Norte e o Sul. Para compreender os pontos a que a Escritura se refere, precisamos de nos colocar mentalmente no lugar em que é central para toda a revelação bíblica, isto é, a terra de Israel. Assim, o Norte é o Norte de Israel, fundamentalmente a metade ocidental da ex-União Soviética. O Sul é o Sul de Israel, fundamentalmente a parte oriental da África. Desde 1989 tem havido um dramático cumprimento dessas profecias particulares. No final de 1991, quase 400 mil judeus regressaram a Israel, vindos da antiga União Soviética, e 20 mil da Etiópia. Em ambas essas nações, sob a influência do comunismo, poderosas forças políticas opuseram-se à partida dos judeus. No entanto, de repente, a oposição foi posta de lado e o caminho abriu-se para os judeus partirem. O fator decisivo para isto acontecer não foi político, mas espiritual. Foi a declaração profética de Deus: direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Quando chegou o tempo do cumprimento desta palavra profética, mesmo o mais forte e teimoso dos governos teve de se curvar perante ela. O norte não teve alternativa senão dar. O sul não mais foi capaz de os reter. Durante vários anos, antes de tudo isso acontecer, os cristãos em todo o mundo tinham visto a relevância dessas profecias em Isaías 43, 5, 6. Consequentemente, puseram-se a orar ferventemente para que Deus cumprisse as promessas que ele havia feito. O resultado histórico é uma demonstração de que o poder da oração do crente, baseada na Escritura, é, em última análise, irreversível, irresistível. Numa outra escritura profética, Jeremias apresenta muitos detalhes dessa restauração de Israel, no final dos tempos. Em jeito de introdução, diz ele: porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo, Israel, e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra, que dê a seus pais, e a possuirão. Jeremias 33. Tal como no Salmo 105, essa passagem não deixa dúvidas quanto ao território a que se refere. Deus declara que traria Israel de volta, à terra que dei a seus pais. Como anteriormente afirmado, há uma única terra que corresponde a essa descrição, a que é uma vez chamada pelo nome de Israel. Mais adiante, Jeremias descreve uma resposta tripla que o Senhor exige dos que receberem esta palavra profética da restauração de Israel. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó, com alegria exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores. Dizei, salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Jeremias 31, 7.
Esses são então os 3 tipos de resposta que Deus exige de nós: proclamar, louvar e orar. Graças a meu bom Deus por mais esse ensino. Então, vamos proclamar, louvar e orar. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, pela Tua igreja. Que a Tua igreja, Senhor, saia do engano, Senhor. Que ela perceba que ser religioso não é caminhar com Deus, não é ter uma aliança com Deus. Que o Senhor quer a santidade, que o Senhor nos quer no altar, santos e irrepreensíveis. Que o Senhor quer que obedeçamos às Suas palavras, os Seus mandamentos, que são lâmpadas para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O Senhor não quer religiosos, Pai. Então que a Tua igreja, Senhor, deixe de ser religiosa e se volte para Ti, para que no dia do juízo o Senhor possa dizer: venham meus filhos, e não apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E Pai amado, querido, eu também oro, Senhor, pelo povo de Israel, que todas as fortalezas da mente do povo de Israel sejam quebradas, que haja paz em Israel, que o Senhor abençoe o Teu povo, o Senhor proteja o Seu povo e o Senhor cubra o Teu povo com a Tua proteção, o Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor. E que o Senhor cumpra, Senhor, conforme já está sendo feito, todas as profecias da Tua palavra, porque o Senhor é fiel. Então, Pai amado, Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus, e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem, como no montão. De dia os guiou por uma nuvem, e toda noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber, como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus, e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha,
e águas correrão dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo. Portanto o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, ainda que mandara as altas nuvens, e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comer, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e o trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes está. E se lembravam de que Deus era sua rocha, e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu. Antes muitas vezes desviou deles o seu furor, e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram de carne e vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto, e o entristeceram na solidão. Voltaram atrás, e tentaram a Deus, e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito, e as suas maravilhas no campo de Zoar, e converteu os seus rios em sangue, e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicomouros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva, e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou à pestilência as suas vidas. E feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como rebanho. E os guiou com segurança, que não temeram, pois o mar cobriu os seus inimigos. E os trouxe até o termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou os gentios de diante deles, e lhes dividiu a herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas retiraram-se para trás, e portaram-se infielmente com seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com seus altos, e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e aborreceu Israel sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo em Siló,